Fabiana Bonilha é doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da Unicamp, onde desenvolveu pesquisas sobre musicografia Braille. É graduada em piano erudito pela Unicamp e em psicologia pela PUC-Camp, certo? Acho que li certo, né? É formada no curso técnico em música pelo Conservatório Musical Carlos Gomes de Campinas. Atualmente é servidora do Centro de Tecnologia da Informação, CTI Renato Archer, onde trabalha na área de tecnologia assistiva, com ênfase em pesquisa sobre o Braille e sobre recursos utilizados por pessoas com deficiência visual. Também realiza frequentemente recitais de piano, tendo, além disso, sido solista da Orquestra Sinfônica de Campinas e da Orquestra Sinfônica de Sorocaba. Então, bom dia a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui. É uma honra participar desse evento maravilhoso que nós temos visto acontecer nesses dias com atividades tão ricas, tão significativas no universo do piano, que é o universo que a gente ama. Então, eu gostaria especialmente de agradecer à professora Cláudia Deltreger por essa oportunidade e também a equipe de bolsistas, especialmente a Natália, que está aqui. É uma equipe que tem feito um trabalho incrível. Eu tenho acompanhado esse trabalho de acessibilidade na comunicação e tenho visto como faz diferença ter um evento que acolhe a questão da acessibilidade e que transmite, que divulga toda a comunicação de forma acessível. Então, gostaria muito de agradecer e fico muito feliz pela presença de cada um de vocês aqui. Espero que nós tenhamos hoje momentos muito agradáveis juntos. Então, eu venho aqui falar para vocês sobre esse tema, o aprendizado da notação musical em Braille e o acesso de pessoas cegas ao repertório para piano. E escolho esse tema porque, ao longo de toda a minha vida, eu tenho, na minha atividade como pianista, estudado as obras para piano por meio da leitura musical em Braille. Eu tive a felicidade de iniciar os meus estudos de piano aos 7 anos de idade e eu tive uma professora que me incentivou a aprender a leitura musical em paralelo ao aprendizado do instrumento, ao aprendizado do piano. Eu me lembro, desde o início dos estudos, já ler as peças, as primeiras peças que eu estudava, embora eu também gostasse de aprender por imitação, embora eu também gostasse de, como se diz, tirar as peças de ouvido, né? Então eu gostava de ouvir as músicas das minhas caixinhas de música e tocá-las ao piano, caixinhas de música que, aliás, eu adoro até hoje. Gostava de ouvir as músicas no rádio, nos discos e tocá-las ao piano, mas assim como eu gostava de tirar as peças de ouvido, de aprender por imitação, eu gostava de ler as músicas. E isso fez com que o contato com a leitura musical, para mim, sempre tivesse sido muito natural, muito íntimo, né? Era muito natural eu ler as peças, assim como era muito natural eu tirar as peças de ouvido, ou seja, uma coisa não substituía a outra, né? Porque a minha professora não deixou para depois. Ao mesmo tempo em que eu aprendia a tocar por imitação e a tocar as peças de ouvido, eu também aprendia a leitura musical. E o fato da minha professora não ter deixado o aprendizado da leitura para depois, fez com que eu desenvolvesse uma autonomia muito grande no acesso às obras para piano, utilizando o sistema Braille. Então, pode, por favor, passar para o slide, que é o estudo sobre o repertório para piano em Braille. Bom, eu sempre gosto de pensar a notação musical em Braille não como um código exclusivamente voltado à leitura e escrita das pessoas cegas. É claro que ele foi inventado, ele foi criado por Louis Braille, pensando na nossa realidade, pensando na realidade de quem não enxerga. Mas o código musical em Braille é muito mais do que isso. Na verdade,
é um sistema muito inovador de representação das obras musicais. Porque conforme eu vou contar daqui a pouco para vocês, o Braille é um sistema linear, totalmente capaz de representar as obras musicais, todos os elementos das obras musicais, totalmente fiel às partituras originais, às partituras em tinta, como a gente diz, né? As partituras representadas não em Braille. Então, isso por si só é maravilhoso. Então, quando a gente conhece a notação musical em Braille, na verdade, a gente amplia o conhecimento sobre as próprias obras para piano, porque a gente vê essas obras representadas de um outro jeito, representadas de uma outra forma, né? E aí agora eu vou frustrar um pouco a expectativa desse título que eu dei para a palestra, porque, na verdade, a minha intenção aqui hoje não é falar sobre o público-alvo de pianistas cegos. Não, eu não quero falar sobre os pianistas cegos. Eu quero falar sobre todos os pianistas, sobre as diferentes formas como os pianistas aprendem as obras para piano. Porque não existe uma única forma de aprender. Cada pianista descobre a sua forma particular de aprendizado, assim como a gente vê as pessoas com deficiência visual descobrindo formas de contato com as peças e formas particulares de memorização das peças. Então, o nosso foco aqui hoje não é os pianistas cegos, mas sim todos os pianistas e as suas diferentes formas de aprender. Pode passar, então, por favor, para o próximo slide. Já passei. É o aprendizado das peças, e eu quero comentar algumas questões sobre a nossa forma de aprender as peças, as formas como todos nós aprendemos as peças para piano. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o papel da escuta durante o aprendizado. A nossa escuta, nossa capacidade de ouvir, é um bem muito precioso que nós temos e que nós utilizamos muito menos do que nós poderíamos utilizar, né? A escuta, se bem treinada, se bem trabalhada, nos ajuda a compreender a linguagem musical das peças. Por meio da escuta, nós podemos entender as ideias musicais, entender as frases, entender a forma como a peça é estruturada em seções. E a escuta também nos permite fazer uma análise estrutural e também harmônica das peças. Nós, infelizmente, aprendemos análise e harmonia na escola e uma perspectiva muito teórica, muito racional, sem que a gente tenha uma experiência sensorial com esses elementos da música. Porque eu poderia ser capaz de ouvir uma peça e de sentir, de ouvir, de perceber, por exemplo, uma cadência, por exemplo, a sensação de suspensão, de tensão e repouso. Eu posso ouvir que, por exemplo, em uma peça em tom maior, eu cadencio para a tônica e ouço de um jeito, mas quando existe uma cadência para a tônica relativa, eu já ouço de outro jeito, eu já sinto essa cadência de outro jeito. Eu posso ouvir que a tônica está em uma nota, eu ouço o centro tonal em uma nota, mas de repente existe uma modulação na peça, e daí eu sinto a mudança daquele centro tonal. Isso para dizer que a gente precisa treinar muito mais a nossa experiência sensorial com os elementos da música, para que a gente possa sentir esses elementos. E esse é o papel da escuta, né? Esse é o papel de a gente ouvir a interpretação de uma obra antes de nós tocarmos. Aliás, de ouvirmos, hoje nós temos a possibilidade de ouvirmos várias gravações de uma mesma obra. Então, a gente aproveita muito pouco a escuta, né, como recurso de aprendizado das peças musicais. E nós temos também, claro, o recurso da leitura musical, que não substitui o recurso da escuta. Muitos alunos iniciam o aprendizado de piano por imitação, e eu mesma, como eu disse, aprendia muitas peças por imitação, mas pouco a pouco o professor incentiva esse aluno
a aprender a leitura musical. E quanto a isso, não existe diferença nenhuma entre as pessoas que enxergam e as pessoas que são cegas. E digo isso porque, infelizmente, muitos professores deixam que seus alunos cegos aprendam só por imitação durante a vida toda, privando esses alunos de terem autonomia, mas não deixam os alunos que enxergam aprendendo por imitação pela vida toda. Então, infelizmente, existe um aspecto, inclusive, que eu considero de discriminação por parte dos professores, que discriminam os alunos cegos e que deixam que eles fiquem aprendendo por imitação, ao invés de incentivá-los a ler, né? Então, a leitura musical, como todos nós sabemos, como todos vocês sabem, vocês pianistas, vocês professores de piano, tem um papel muito importante para que a gente evolua no estudo do piano e para que a gente aprenda as peças com cada vez mais autonomia. Pode passar, então, por favor, para o próximo slide. Então, você já reparou na inteligência das suas mãos? Já parou para pensar o quanto elas sabem? Nós, pianistas, utilizamos o tempo todo a inteligência das mãos. Quando nós temos o conhecimento topográfico do teclado, como eu coloquei no slide anterior, quando nós temos o conhecimento tátil do teclado, quando nós sentimos as teclas, porque ao sentirmos as teclas, a nossa sonoridade do piano fica bem melhor. Quanto maior a nossa sensibilidade das teclas do piano, quanto maior a nossa sensibilidade do teclado, a nossa sonoridade fica mais refinada. Não sei se vocês já repararam nisso. Então, nós pianistas lidamos o tempo todo com a inteligência das nossas mãos. E para ler em braille, conforme é mostrada nessa imagem, nós também utilizamos a inteligência das nossas mãos, porque o braille, o sistema braille, é um sistema tátil de leitura e escrita, um sistema em que a gente precisa das mãos para ler. E é um sistema que foi criado por Louis Braille, que viveu no século XIX na França. Então, pode passar, por favor, para o próximo slide. Eu vou contar para vocês um pouco da história da criação do sistema Braille, por Louis Braille, e a forma como nós temos o Braille, tem muito a ver com a própria vida do Louis Braille. O sistema Braille está muito entrelaçado à história do Louis Braille. Então, o Louis Braille, ele não nasceu cego, ele nasceu com visão, mas ele se tornou cego logo na infância, aos 3 anos, por conta de ter sofrido um acidente na oficina do pai. O pai dele trabalhava com confecção de selas para cavalo e ele teve um acidente nessa oficina que machucou os olhos dele e então ele se tornou cego. E ele foi estudar no Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris, e lá nessa escola ele teve contato com um sistema desenvolvido por Charles Barbier. O Charles Barbier era um capitão que desenvolveu um sistema sonoro e tátil para se comunicar com os soldados no escuro, para se comunicar com os soldados no período da noite. E esse capitão imaginou que esse sistema poderia ser também útil às pessoas cegas. Então, ele leva esse sistema até a escola onde Louis Braille estudava, e Louis Braille ficou encantado com esse sistema, porque até então as pessoas cegas liam utilizando letras em relevo, as letras mesmo do sistema convencional em relevo. E Louis Braille achava aquilo muito complicado, e então ele adere a essa ideia do Charles Barbier, mas em cima dessa ideia ele cria um novo sistema. Ele só parte desse sistema de Charles Barbier, que era um sistema fonético, aliás, que não era um sistema de escrita. E então, a partir dessa ideia, Louis Braille cria o sistema de leitura e escrita formado por pontos em relevo. E, para nossa grande felicidade, Louis Braille era músico também. Ele era pianista, organista de capela. Então, ele cria, juntamente com um sistema alfanumérico e com um sistema algébrico, com um sistema matemático, nós temos que pensar que Louis Braille era um gênio, né? Então, com 16 anos,
ele cria esse sistema e ele mesmo já dava aula de álgebra, de matemática no instituto onde ele estudava. Então, ele também cria o sistema de notação musical. Então, a notação musical em Braille, ela não veio depois, ela foi concebida ao mesmo tempo que o sistema Braille para outras codificações. E isso é muito importante porque quando ele pensou na estrutura do Braille, ele já pensou em uma estrutura de notação musical. E eu acho que esse é um dos aspectos que faz o Braille ser realmente um sistema genial. Então, pode passar, por favor, o slide. Nós temos aí algumas publicações, não é? Que são livros traduzidos para o português, inclusive disponíveis na internet, que são normas, que são normatizações do sistema Braille em diferentes áreas. Então, nós temos a grafia Braille para a língua portuguesa, nós temos a grafia química em Braille, e nós temos essa publicação, esse livro, que é o que mais nos interessa, que é o novo Manual Internacional de Musicografia Braille. Então, esse manual é a nossa Bíblia, porque nós não podemos escrever uma partitura de qualquer jeito ou da forma como a gente acha que é. Nós temos que seguir essa norma internacional, que é, como eu disse, o nosso livro de cabeceira, que a gente sempre consulta a forma correta, a forma aceita pelo mundo todo para se escrever música. Então, essas publicações são muito importantes. Nós temos também aí as normas técnicas para a produção de textos em Braille, que são livros de consulta, não são materiais didáticos. Muitas vezes, quando as pessoas encontram o Manual Internacional de Musicografia Braille na internet, as pessoas falam assim, nossa, eu encontrei um método, né, para aprender Braille. E daí a pessoa, claro, abre o livro, não consegue aprender a musicografia Braille pelo Manual Internacional, porque não é um método, ele não é um livro didático, ele é uma norma, né? Então, é para isso que ele serve, é, na verdade, uma norma de consulta, né? Então, pode passar, por favor, para o próximo slide. Então, aqui eu tenho um exercício de observação, né? Para cada um de vocês. Você já teve algum contato com o Braille? Então, pode ser que você nem conheça alguém que tenha deficiência visual, mas com certeza você já teve contato com o Braille de alguma forma no seu dia a dia. Por exemplo, você já identificou a escrita Braille no seu cotidiano em embalagens de produtos, embalagens de cosméticos, em locais, em embalagens de remédios, por exemplo. Nem sempre aquilo que está escrito no rótulo é realmente a informação que a gente precisa ler, porque às vezes o rótulo só traz o nome do produto, mas não traz todos os detalhes que a gente precisa, né? Mas com certeza vocês já podem ter visto o Braille quando vocês veem esses pontinhos nas embalagens, não é? São ali os rótulos em Braille para que as pessoas cegas possam acessar essas informações. Então, pode passar, por favor, para o próximo slide. Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre como o sistema Braille funciona. Então, os caracteres Braille são formados pela combinação entre 6 pontos em relevo dispostos em 2 colunas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o desenho desses pontos. Então, são pontos em relevos que nós combinamos, e esses 6 pontos é a matriz a partir da qual nós formamos todos esses caracteres. Cada caractere, cada sinal Braille, ocupa o espaço denominado célula Braille, que eu já vou mostrar para vocês. E nós temos 63 caracteres Braille. Então, combinando esses 6 pontos, mudando a quantidade de pontos e as posições desses pontos em cada caractere, nós podemos formar até 63 caracteres. São 63 os sinais Braille que existem. Esses sinais, eles são dispostos em uma sequência que nós chamamos de ordem Braille. E nós temos também símbolos compostos.
Porque se nós tivéssemos caracteres apenas a partir desses sinais Braille, nós só teríamos 63 sinais. Imaginem, por exemplo, na notação musical, nós temos muito mais do que 63 sinais. Então, nós precisamos de sinais que são combinações de mais de um caractere. Em música, nós temos sinais formados por 2, por 3 caracteres combinados. Então, esses são os símbolos Braille compostos, formados por mais de um caractere. Pode passar, então, por favor, o slide. Então, aqui nós temos justamente a foto da cela Braille. A cela Braille é a casa onde os pontos moram, né? Então, nós temos esses 6 pontos, que é a matriz dos pontos em Braille, dispostos em 2 colunas, como vocês veem, 3 pontos à esquerda e 3 pontos à direita. E nós costumamos numerar esses pontos para facilitar a nossa comunicação. Então, de cima para baixo, os pontos da esquerda são os pontos 1, 2 e 3, e os pontos da direita são os pontos 4, 5 e 6. Então, essa é a matriz que nós utilizamos. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Então, eu vou falar sobre algumas características básicas da notação musical em Braille. Os mesmos sinais que nós utilizamos para escrever letras, números, símbolos da química, etc., nós também utilizamos para escrever partituras. Então, são os mesmos 63 sinais. Quando eu pego uma folha em Braille, eu não sei, a princípio, se ali está escrito uma música ou se ali está escrito um texto. É a minha interpretação daqueles sinais, é a minha leitura do significado desses sinais que me faz entender se ali está escrita uma música ou está escrito um texto, porque os sinais são os mesmos. Isso faz com que a notação musical seja um sistema linear e horizontal e não bidimensional, como é o sistema em tinta. O sistema em tinta é o sistema que vocês utilizam. Então, todos vocês sabem que o sistema em tinta tem as pautas, tem as claves, e a verticalização é muito importante. Vocês leem tanto na horizontal como na vertical, como quando vocês representam os acordes, as vozes, ou mesmo as relações entre as partes. O Braille não é um sistema vertical, ele é um sistema totalmente horizontal e linear. Então, nós não utilizamos nem pautas, nem claves. A clave de sol é quase um ícone da música, né? O símbolo da música é uma clave de sol. E para nós, na notação musical em Braille, a clave de sol não tem nenhuma importância, ela não tem nenhuma função, né? Embora exista o sinal da clave de sol em Braille, ela não tem nenhuma função dentro da partitura, porque o nosso sistema de notação musical é diferente. Como é que nós representamos a altura das notas? Nós representamos por sinais de oitava. As oitavas são numeradas com base nas oitavas do próprio piano. Então, o dó central do piano é a quarta oitava para nós, é a oitava 4, e nós sinalizamos a altura das notas usando esses sinais de oitavas, né? Então, é por isso que os sinais das claves, que até existem em Braille, eles só têm uma finalidade didática, mas não tem uma finalidade, uma função dentro das partituras. Então, pode passar, por favor. Então, nós temos aqui a imagem do alfabeto Braille, é uma imagem que facilmente vocês encontram, né, na internet, e hoje em dia, com o recurso da internet, vocês podem aprender o Braille, né? Então, vocês podem observar o alfabeto Braille e ver como são as letras em Braille, e ver que as primeiras letras, se vocês forem bons observadores, vocês vão ler que as primeiras letras, as letras de A até J, só utilizam os pontos superiores, os pontos 1, 2, 4 e 5. E, à medida que vão aparecendo as outras letras, vão sendo acrescentados
os pontos de baixo, os pontos 3 e 6. Então, quem tiver curiosidade de aprender, né, pode procurar essa imagem na internet e vocês vão ver que facilmente vocês vão conseguir memorizar as letras, porque quem enxerga não necessariamente precisa ler com as mãos, né? Quem enxerga e que não teve a oportunidade de desenvolver o tato por perder a visão, ou desenvolver o tato desde crianças, desde pequenos, como é o meu caso, né? Pode ler o braille com os olhos, utilizando o recurso da visão, né? Então, pode passar, por favor, para o próximo slide. Então, o braille é um recurso, é um sistema em que nós utilizamos pontos em relevo, mas como que a gente faz para produzir esses pontos? No papel ou, né, na própria leitura de computador? Então, nós temos alguns recursos de tecnologia, que são recursos de tecnologia assistiva, que nós utilizamos para ler e para escrever em braille. O recurso mais simples é uma reglete, que é uma régua, como vocês veem na foto aí, bem simples, em que nós posicionamos a folha e nós perfuramos o papel, utilizando um outro instrumento que é uma punção, né? E é um instrumento mais simples que existe para escrever em braille, que inclusive nós precisamos ler ao contrário, porque nós escrevemos de um lado da folha e nós precisamos virar a folha, né, para ler aquilo que a gente escreveu. Então, na reglete, a gente escreve da direita para a esquerda e vira a folha para ler da esquerda para a direita. Então, nós precisamos fazer um certo exercício mental, né, para escrever de um jeito e ler de outro, né? Nós temos também, hoje em dia, nós temos a máquina de datilografia Braille, que nós ainda utilizamos bastante, ao contrário da máquina de datilografia em tinta, que já está obsoleta, né? Ninguém mais escreve na máquina de escrever, mas em Braille nós ainda escrevemos. E nós temos já impressoras Braille, que nos torna possível ter um texto, ou mesmo uma partitura, feita no computador, e imprimir. Assim como vocês imprimem em tinta, nós também podemos imprimir em braille, né? Então, pode passar, por favor, para o próximo slide, que nós temos foto de outros recursos de tecnologia assistiva. E aqui nós temos a foto de uma linha braille, que é justamente o recurso que eu estou utilizando aqui, né? Enquanto vocês acompanham os slides na tela, aí do Zoom, eu tenho um roteiro daqui dos mesmos slides e eu estou lendo esses slides com a mão, porque eles estão sendo exibidos na tela do computador e eu estou lendo em braille, utilizando justamente uma linha braille, que é um display que mostra para mim todas as informações que aparecem na tela do computador. Na verdade, é a tecnologia mais avançada que existe, não é, de leitura em braille, e por isso, infelizmente, ele ainda é um recurso que tem um custo muito alto, né, para o usuário, porque é uma tecnologia bastante avançada, então, dificilmente o usuário nós temos a linha Braille como um recurso de trabalho nas nossas instituições, né, nas instituições onde nós trabalhamos, mas nós não temos a nossa linha Braille pessoal. Geralmente, os usuários não têm as linhas Braille pessoais deles próprios, porque realmente é um recurso muito caro, infelizmente, ainda hoje em dia, né? Então, essas são algumas tecnologias que nós utilizamos para ler e escrever em braille. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Aqui eu quero mostrar um pouquinho para vocês como são as notas e pausas escritas em braille. Como eu falei, nós utilizamos os mesmos sinais para escrever as letras, para escrever também os símbolos da partitura. Infelizmente, nós não temos tempo aqui hábil, né, para eu mostrar para vocês como são as partituras e como é uma partitura. Nós precisaríamos, assim,
de um tempo, né, em uma oficina. Geralmente, quando eu faço assim, oficinas sobre a notação musical em Braille, daí eu crio algumas vivências, né, para as pessoas, inclusive, explorarem as partituras quando a oficina é presencial, né? Mas aqui na palestra eu queria só dar uma pincelada para vocês, né? Só para vocês terem alguma ideia de como é a notação musical em Braille e mostrar para vocês o seguinte, que quando nós escrevemos uma nota em Braille, nós já escrevemos essa nota com a sua duração. Então, eu não consigo, como vocês fazem em tinta, por exemplo, escrever só uma semínima, solta no papel. Eu consigo escrever em Braille ou dó semínima, ou ré semínima, ou mi semínima. Então, o símbolo Braille de uma semínima já tem a altura e já tem a duração, né? E as colcheias, por incrível que pareça, são as figuras mais fáceis de ler em Braille, né? Porque para escrever as colcheias, eu só preciso dos pontos superiores, só preciso dos pontos 1, 2, 4 e 5. E conforme eu mudo a duração dessas notas, eu acrescento os pontos inferiores, ou seja, os pontos 3 e 6. Então, se vocês observarem aí, as mínimas, as semínimas, as semibreves, têm os símbolos exatamente iguais aos das colcheias, só que acrescentando os pontinhos de baixo, os pontos 3 e 6. Só que fazendo isso, nós temos poucas possibilidades, nós temos mais figuras musicais do que sinais possíveis. Por isso, em Braille, algumas figuras musicais são iguais às outras. Por exemplo, uma semibreve em Braille é escrita exatamente igual a uma semicolcheia. Quando eu leio uma figura, um dó semibreve, eu não sei se é um dó semibreve ou se é um dó semicolcheia, porque elas são escritas exatamente da mesma forma. O que me faz diferenciar se a figura é uma semibreve ou uma semicolcheia é o contexto rítmico, né? Então, por exemplo, se eu estou lendo uma peça em um compasso 4x4 e tenho uma figura só no compasso, eu sei que aquela figura é uma semibreve. Mas eu tenho 16 figuras no compasso, então aquela mesma figura é uma semicolcheia. Então, eu só diferencio essas duas figuras, assim como também as mínimas e as fusas, e as semínimas e as semifusas, pelo contexto em que eu estou lendo, porque elas são exatamente iguais. Então, pode passar, por favor, para o próximo slide. Aqui nós temos os sinais de oitava. Eu já falei para vocês que nós representamos a altura das notas utilizando os sinais de oitavas. Então, são sinais que nós colocamos antes de cada nota para nos dizer em qual oitava essa nota está. Então, o dó central do piano é o dó da quarta oitava, é o dó 4, e cada oitava, partindo da primeira oitava do piano, partindo do primeiro dó do piano, tem um sinal. Também existe um sinal para a gente representar aquelas duas notas que ficam abaixo da primeira oitava, né? Que são o si e o lá, abaixo da primeira oitava. Mas nós começamos a numerar as oitavas a partir do dó. Nós colocamos esse sinal sempre antes da nota, mas não antes de todas as notas. Nós temos algumas regras que fazem com que a gente não precise colocar sinal de oitava em todas as notas. Por exemplo, notas em graus conjunto, em uma partitura, nós não precisamos colocar sinais de oitava, porque elas estão muito próximas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, lá da quarta oitava, daí eu tenho lá, si, dó, ré, mi, em uma escala ascendente, o dó, ré, mi já vão estar na quinta oitava. Mas eu não preciso colocar sinal de oitava neles, porque eu venho de uma sequência em graus conjuntos. Assim como se eu tiver uma sequência melódica em terças, eu também não preciso colocar, porque as notas estão próximas umas das outras. Então, se eu tiver um lá da quarta oitava, seguido de um dó da quinta oitava, esse dó, muito embora esteja na quinta oitava, ele não leva sinal de oitava, porque ele está muito próximo desse lá.
Então, nós temos regras a partir dos intervalos melódicos que fazem com que a gente não precise colocar sinal de oitava em todas as notas, mas é claro que sempre a gente coloca sinal de oitava na primeira nota de uma música, senão a gente nem sabe em qual oitava a música começa, né? Pode, por favor, mudar, então, de slide. Bom, aqui nós temos os sinais dos acidentes, né? Sustenido, bemol e B quadro. Assim como existem esses sinais em tinta, nós também temos esses sinais em braille, que nós colocamos tanto na armadura de clave, como eu vou falar para vocês, como acidentes fixos, como também como acidentes ocorrentes antes da nota. Né? Quando nós temos uma nota com acidente em braille, nós colocamos o sinal de acidente, o sinal de oitava e depois a nota. Então, nós utilizamos também esses sinais de alteração, assim como vocês têm esses sinais em tinta. Pode, por favor, passar os slides. Agora eu vou falar sobre algumas particularidades da musicografia braille que a diferenciam, de certa forma, da notação musical em tinta, que é a notação musical convencional. A começar pela armadura de clave. Então, para escrever a armadura de clave, nós utilizamos esses sinais de sustenido, bemol e B quadro, antes da fórmula de compasso. Só que, diferente do que é feito em tinta, nós não sinalizamos quais notas têm esses acidentes fixos. Porque em tinta, quando vocês escrevem os acidentes na clave, vocês conseguem visualizar na pauta quais notas estão acidentadas. Né? Então, quando vocês têm, por exemplo, uma peça em Mi maior, vocês veem na armadura de clave que as notas Fá, Dó, Sol e Ré têm sustenidos. Em braille, quando nós escrevemos a armadura de clave, nós escrevemos simplesmente 4 sustenidos. E nós é que sabemos que esses 4 sustenidos se referem às notas Fá, Dó, Sol, Ré, né? Então, é diferente da notação musical em tinta, porque em tinta os acidentes ficam explícitos na armadura de clave. Vocês veem quais são as notas acidentadas. E em braille, nós só colocamos, antes da fórmula de compasso, o número de acidentes, quantos sustenidos e quantos bemóis tem na armadura de clave daquela música, e a gente, porque sabe de antemão a ordem dos sustenidos e dos bemóis, sabe quais são os acidentes fixos daquela peça. Assim como nós temos também particularidades para escrever os acordes, que vocês mesmos já poderiam estar se perguntando quando eu falei que o braille é um sistema linear e não bidimensional, nós não temos a escrita vertical, então vocês já poderiam estar se perguntando, mas então como que eles escrevem os acordes, já que em tinta os acordes são escritos na vertical. Então, em braille, nós utilizamos sinais de intervalos, que são sinais de intervalos harmônicos, que nós colocamos logo após a uma das notas do acorde. Quando nós temos esses sinais de intervalo, significam que as notas são tocadas simultaneamente, né? Então, por exemplo, se eu tenho um acorde Dó, Mi, Sol, eu vou escrever a primeira nota Dó como nota mesmo, daí o sinal de intervalo de terça e o sinal de intervalo de quinta, se eu escrever esse acorde de forma ascendente. Então, se eu vir Dó, sinal de terça e sinal de quinta na minha partitura, eu já sei que as notas Dó, Mi, Sol não são para ser tocadas sucessivamente uma após a outra, mas para ser tocadas simultaneamente, como um acorde Dó, Mi, Sol, né? Então, eu posso escrever os acordes tanto de forma ascendente, por exemplo, Dó, Mi, Sol, escrevendo Dó, sinal de terça e sinal de quinta, e isso é feito geralmente na mão esquerda do piano, nós escrevemos os acordes de baixo para cima, como eu também posso escrever os acordes de cima para baixo, de forma descendente, que é o que é geralmente feito na parte da mão direita. Então, na partitura que a gente lê para piano, na mão direita, os acordes são escritos
de cima para baixo, com a nota superior e os sinais de intervalo. E na mão esquerda, os acordes são escritos de baixo para cima, com a nota inferior e os sinais de intervalo. Então, é assim que a gente escreve os acordes em Braille. Só que a coisa complica um pouco mais quando a gente vai escrever as vozes em Braille, né? Porque em acordes é só a gente escrever as 3 notas simultâneas com os sinais de intervalo. Mas quando a gente vai escrever as vozes, as notas não têm a mesma duração em cada voz. Então, não tem como a gente representar as vozes utilizando o sinal de intervalo. Então, em Braille, a gente tem um sinal que separa uma voz da outra. É como em um texto que a gente tem uma vírgula para separar as palavras, né? Quando a gente escreve, por exemplo, Oi Maria, vírgula, bom dia. A gente põe uma vírgula entre Maria e bom, né? Essa vírgula é um sinal que separa as palavras. Em Braille, a gente tem um sinal que separa as vozes. Então, eu escrevo uma voz antes desse sinal e outra voz depois desse sinal. Isso mesmo, tudo na horizontal. A gente não tem a relação vertical entre as vozes. Quem lê uma partitura em Braille não visualiza imediatamente essa relação entre as vozes na vertical que vocês visualizam em tinta, porque em tinta, em cada voz, o sentido das hastes é diferente, então vocês conseguem visualizar onde as notas caem juntas, né, pela relação vertical entre as vozes. Em Braille, não. Em Braille, eu tenho simplesmente uma voz depois da outra, escritas na horizontal. Quando eu tenho uma fuga escrita em Braille, né, esse ano eu fiz uma fuga a 4 vozes, que é a fuga prelúdio de fuga, número 7, do segundo volume do Cravo Bem Temperado, que eu fiquei muito contente porque eu consegui a partitura do segundo volume do Cravo Bem Temperado em Braille. Eu só tinha o primeiro volume e eu consegui o segundo volume do Cravo Bem Temperado. Então, assim que eu consegui essa partitura, eu quis logo ler um prelúdio de fuga do segundo volume. Então, eu fiz a prelúdio de fuga número 7, do segundo volume do Cravo Bem Temperado, e as vozes, então, na fuga, eram escritas em cada compasso, uma após a outra, na horizontal. Então, as 2 vozes da mão direita e depois as 2 vozes da mão esquerda. E aí vocês veem a importância do recurso da escuta também, não é? Para a compreensão das vozes. Mesmo eu conseguindo ler ritmicamente cada voz, eu preciso muito contar com o recurso da escuta e da percepção musical para memorizar a fuga e para entender o contraponto entre as vozes. Então, agora mesmo, vamos falar sobre o processo da leitura e memorização, no próximo slide, por favor. Então, muitas vezes, para quem lê em tinta, para quem enxerga, a habilidade de leitura costuma ser inversamente proporcional à habilidade de memorização. Ontem mesmo a gente ouvia em uma das palestras que é muito comum as pessoas dizerem assim, como eu leio muito bem, eu tenho muita dificuldade de memorizar. E outras pessoas dizem assim, eu memorizo muito fácil, mas a minha leitura não é boa. Só que, na leitura em Braille, essas habilidades são diretamente proporcionais. Quanto melhor uma pessoa memoriza, melhor ela lê. Porque a leitura é estritamente ligada à memorização. Nós não temos 4 mãos, de forma que a gente possa tocar com 2 mãos e ler com as outras 2, não é? Então, nós não podemos, em Braille, ler e tocar ao mesmo tempo com as 2 mãos. E é por isso que ao teclado, como eu coloquei nesse slide, a leitura é feita com mãos separadas. Então, eu preciso ler primeiro a parte de uma mão, porque eu toco com uma mão e leio com a outra, e depois
a parte de outra mão. Eu já vou mostrar um vídeo para vocês possam ver isso na prática. E por causa disso, a peça é memorizada em pequenos trechos, porque eu só consigo tocar a peça com as duas mãos juntas depois que eu li. Então, eu vou memorizando a peça à medida que eu vou lendo, de forma que, quando eu li a peça inteira, ela já está totalmente memorizada. E isso é diferente também do processo da leitura em tinta, porque vocês podem ler uma peça inteirinha, e inclusive continuar estudando essa peça sem memorizar. Daí, muitas vezes, as pessoas deixam para memorizar a peça lá no final, próximo de quando vai tocar em público, né? A gente não tem como fazer isso. Para começar a estudar uma peça inteira, a gente já tem que memorizar essa peça. Quando a gente termina de ler, a gente já decorou. Eu acho que isso é uma vantagem. Isso traz benefícios para a gente, porque a gente não tem o trabalho de memorizar a peça depois. À medida que a gente já lê, a gente memoriza, né? E eu acho que isso traz ganhos para nós, inclusive no sentido da compreensão da peça, da compreensão da própria análise da peça, porque a gente já leu e já memorizou. E um outro recurso muito comum que a gente usa é a leitura fora do teclado. Porque como a gente não consegue ler com as duas mãos, é muito comum a gente pegar a partitura em braille e fora do teclado ler essa partitura durante algum tempo. Sabe, um momento só entre nós e a partitura, sem o piano no meio. Então, essa leitura, esse estudo mental da peça, pelo menos para mim, funciona muito. Mesmo depois que eu já estudei a partitura, já li a partitura ao piano, muitas vezes eu estou fora do piano com a partitura e eu brinco que eu abro um tecladinho imaginário na minha cabeça, né? E fora do piano, sem o piano, faço o estudo mental da partitura. É um estudo que também me ajuda muito. Então, agora nós vamos ver um vídeo que eu mesma gravei, um vídeo gravado de uma forma assim bem simples, aqui na minha casa mesmo, para mostrar para vocês como é esse processo de leitura e memorização que eu estava contando agora para vocês, e vocês vão poder, então, ver na prática. Eu vou mostrar como uma pessoa que lê em braille memoriza um pequeno trecho musical de uma partitura. Para isso, eu vou utilizar como exemplo os 4 primeiros compassos da primeira peça do álbum para a juventude de Robert Schumann. Então, primeiro, eu vou ler com a mão esquerda a parte da mão direita e tocar com a mão direita. Agora eu vou fazer o contrário. Vou ler com a mão direita a parte da mão esquerda e tocar com a mão esquerda. Agora eu vou fazer uma leitura silenciosa que pode ser feita fora do piano com ambas as mãos, para memorizar a junção entre elas. Tendo memorizado as partes simultâneas, agora eu posso então tocar com as mãos juntas. Então, nesse vídeo eu mostrei o início de uma peça, o início da leitura de uma peça, mas esse processo a gente faz em toda a peça, em todas as peças que a gente lê e na peça inteira, assim, trecho por trecho, né? Então, já está de volta nos slides? Os slides? Sim, já voltou para os slides. Voltou? Sim, está em particularidades da transição agora. Ah, ok. Isso, então, eu quero falar
falar para vocês muito rapidamente sobre a transcrição de partituras. Tem muitos detalhes em relação à transcrição que a gente não vai conseguir falar no tempo que a gente tem, mas só para dizer assim, que é possível, né, e é com isso que eu trabalho, inclusive, transcrever uma partitura em tinta, uma partitura na notação convencional, para o Braille. Transformar essa partitura em tinta em uma partitura em Braille. E aí a gente tem algumas particularidades em relação ao formato como essa partitura é transcrita, em relação a como a gente faz a escrita em vozes, que como eu comentei com vocês, esse é um desafio. Também alguns sinais que são específicos do Braille, ou seja, que não existem em tinta, mas existem em Braille. Pode passar, por favor, o slide? Nós utilizamos alguns recursos tecnológicos nesse processo de transcrição. Então, atualmente, como a professora Cláudia comentou, né, no currículo, eu trabalho no CTI Renato Archer, onde eu desenvolvo uma pesquisa justamente sobre essas tecnologias. Na verdade, eu iniciei a minha pesquisa sobre o acesso de pessoas cegas ao repertório para piano em Braille, já na época da minha dissertação de mestrado. Depois eu aprofundei essa pesquisa na minha tese de doutorado, estudando esse acesso sob uma outra perspectiva, e hoje em dia eu continuo desenvolvendo essa pesquisa com foco em tecnologia, lá no CTI, onde eu trabalho, né? Tenho também uma pesquisa com o apoio do CNPq. Então, a gente utiliza esses softwares de edição de partitura em Braille, de edição de partitura em tinta, software também de edição de textos em Braille, e leitor de tela, que é o programa que fala no computador, que aqui hoje eu desliguei, senão ele estaria falando o tempo todo durante a palestra, né? A gente usa também nesse processo de transcrição de partituras, e a gente usa a linha Braille e a impressora Braille, que são equipamentos que eu já mostrei para vocês nas fotos que vocês viram. Pode passar, por favor, o slide. Então, dessa pesquisa, a gente já obteve alguns resultados, né, como a identificação da funcionalidade desses programas, desses softwares para transcrição, e nós transcrevemos, ao longo da pesquisa, diversas obras para piano em Braille que nunca tinham sido transcritas, né? Ontem eu tive a alegria de tocar no recital desse evento, né, junto com outros membros da comissão organizadora, e aqueles prelúdios de Cláudio Santoro que eu toquei no recital são prelúdios que foram transcritos dentro do meu projeto de pesquisa. Então, essas, assim como muitas outras peças, nunca tinham sido transcritas em Braille antes e foram transcritas dentro do nosso projeto de pesquisa. E muito em breve nós vamos poder disponibilizar, e para isso eu inclusive quero contar com o apoio das universidades também, disponibilizar para usuários com deficiência visual esse acervo de partituras, né? Porque é muito importante que os alunos de música, os alunos de graduação, cegos, assim como professores também de música, tenham material transcrito em Braille. Então, peças que nunca tinham sido transcritas antes vão passar a existir disponível para todo esse público. E nós também estamos criando um protocolo de transcrição de partituras em Braille, porque é um processo ainda um pouco complexo, com o uso de várias tecnologias, como eu mostrei para vocês. Então, nós estamos criando esse protocolo para orientar como um guia, né, para transcrição em Braille. Pode passar, por favor? Então, nesses 3 próximos slides, eu gostaria de mostrar para vocês e divulgar também alguns trabalhos dos quais eu sou orientadora, porque lá no CTI, onde eu trabalho, o CTI Renato Archer é um centro de pesquisa, então nós orientamos trabalhos de iniciação científica com bolsa do CNPq e orientamos também trabalhos com bolsa PCI do CNPq. Então, esse primeiro trabalho sobre caracterização de software é o trabalho da minha orientanda Daisy,
pode, por favor, passar para o próximo slide. O próximo trabalho é uma orientação de iniciação científica que eu fiz do trabalho da Laís, não é? Que também é um trabalho sobre a questão do aprendizado da musicografia Braille no contexto do ensino inclusivo. E, por fim, pode passar, por favor, o trabalho de iniciação científica da minha orientanda Lisa, que estudou os recursos de tecnologia assistiva. Então, é realmente maravilhoso poder orientar essas pessoas, porque, além de todo o conhecimento que vai sendo gerado nesses trabalhos, a gente também acaba disseminando a leitura e a escrita musical em Braille nos próprios cursos de graduação aos quais pertencem esses alunos, porque muitas vezes eles nem têm contato com a musicografia Braille durante a graduação. Então, fazendo a iniciação científica, eles podem também ter esse contato, e por isso que eu gosto muito de orientar, e esses são, eu já orientei outros trabalhos antes, mas esses são os meus 3 trabalhos mais recentes, né? E agora eu ainda tenho outros trabalhos, inclusive com a Deise e a Laís, ainda em curso, que eu oriento ainda, né? Então, no próximo slide, eu só gostaria de registrar os meus agradecimentos para vocês. Muito obrigada pela disponibilidade, pela paciência de vocês em me ouvirem durante todo esse tempo. Espero que vocês tenham gostado, né? E aí, então, agora eu passo a palavra para que a gente possa ter um momento de interação, de perguntas, né? Que é um momento em que eu também aprendo muito.